Esse é o primeiro de uma série de vídeos que a ONG Terra Livre resolveu fazer para trazer mais transparência e aproximar a nossa comunicação, para que as pessoas que tenham interesse possam conhecer mais como é que a instituição funciona por dentro, desde a parte de planejamento até a execução em si dos programas socioeducacionais, a parte de acompanhamento dessa execução, de ajustes, desafios a serem superados ou que vêm sendo superados e assim por diante. E claro, a gente espera que essa série de vídeos que a gente pretende fazer, compartilhando informações, que essas informações possam servir tanto também para uma prestação de contas para aquelas pessoas, empresas que são apoiadoras, investidoras da instituição, que compartilham da mesma visão de mundo que a ONG Terra Livre tem, então que elas possam ver mais de perto, com mais detalhe, com mais clareza, mais sobre o funcionamento da instituição. Além disso, que essa transparência também possa ser útil, quem sabe, para novas instituições filantrópicas, para outras associações sem fins lucrativos, institutos, fundações, enfim. Em janeiro de 2022, a ONG Terra Livre vai completar 25 anos de existência. Nem acredito, passou muito rápido, está passando rápido. E a gente acredita que nesses quase 25 anos, a gente tem algo a compartilhar, experiências valiosas que a gente pode compartilhar e que podem ser úteis para outras pessoas, outras instituições. Se eu tiver que responder de forma rápida como é que o Terra Livre utiliza os recursos arrecadados, utiliza o dinheiro arrecadado, eu responderia da seguinte maneira. Primeiro, nos programas socioeducacionais voltados para o público de crianças e adolescentes que a gente atende. E aí eu considero tanto as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, quanto as crianças e adolescentes em situação de privilégio, porque com essas a gente trabalha uma questão de sensibilização e conscientização da injustiça social em geral. Segundo, a equipe de trabalho, que inclui a equipe de voluntários também. Então, a equipe de voluntários, a equipe de trabalho, ela está por trás desses programas. São essas pessoas que estão lá na linha de frente fazendo os programas acontecerem. Terceiro, o local onde eles acontecem. Então, o olhar em relação ao local onde a instituição acontece é fundamental. Hoje, a gente está numa sede alugada, no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás, apesar do sotaque carioca que denuncia o início do Terra Livre, que nasceu no Rio de Janeiro, há muitos anos, há mais de uma década, a gente tem a sede em Aparecida de Goiânia. Então, é uma necessidade de manutenção, uma demanda desse aluguel mensal, enfim, local. E quarto, a questão dos materiais e equipamentos que a gente utiliza. Então, crianças e adolescentes, equipe de trabalho, local e equipamentos e materiais. Pensando nesse cenário, ele é a resposta para a pergunta: onde é que o Terra Livre gasta o dinheiro que arrecada com as doações? Nesses 4 locais, nesses 4 itens, né? Então, claro, a equipe de trabalho, ela é remunerada. Não há condição de manter das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, uma equipe de voluntários lá. A instituição funcionou durante 6 anos só com voluntários, mas nessa época, lá no comecinho, 24 anos atrás, a gente não tinha uma demanda diária, a gente não tinha programas acontecendo diariamente como a gente tem hoje. Então, é uma equipe de trabalho, é uma equipe inclusive de profissionais específicos de cada área, né? Tanto na área socioeducacional, com pedagogas, pedagogos, assistente social, psicóloga, toda uma estrutura para esse atendimento socioafetivo, socioeducacional da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social, quanto o lado mais administrativo, que é um pilar mais central de gestão da instituição,
Então, saindo desse eixo do administrativo, da questão da gestão, a gente tem o outro lado, que é o lado que cuida desse público privilegiado, o lado que cuida dessa sensibilização, da parte de comunicação, da parte de relacionamento com as pessoas, com os próprios doadores, sejam eles indivíduos, pessoas físicas que contribuem mensalmente ou esporadicamente com Terra Livre, ou empresas que doam dinheiro ou seu serviço ou seu material. Então, a gente tem essa estrutura de profissionais que estão lá na linha de frente e que tem o suporte de toda uma estrutura administrativa, financeira, de relacionamento, para que consiga fazer essa entrega lá na ponta. A gente também pode se perguntar o que seria uma gestão eficiente dos recursos arrecadados. Porque como a instituição trabalha de forma quase que permanente com uma escassez de recursos, tem fases de bastante instabilidade, a gente teve que desenvolver durante esse tempo todo essa capacidade de gerir de forma eficiente os recursos. Primeiro porque a gente está lidando com o dinheiro das pessoas que acreditam na nossa causa, que compartilham da nossa visão de mundo e que investem no Terra Livre como uma espécie de intermediário para ajudá-las, sejam pessoas ou empresas, a realizarem aquilo que elas não têm tempo de fazer naquele momento, que elas não conseguem priorizar como ação no dia a dia delas. Então elas doam para o Terra Livre, financeiramente, por exemplo, não só, mas vamos pegar esse exemplo, e esperam que o Terra Livre esteja fazendo o melhor uso possível desse recurso, para que ele esteja chegando no destino certo, para que ele esteja sendo bem aplicado, sem desperdício, e para que exista uma transparência, uma prestação de contas sobre como é que o dinheiro dela foi investido, né? Então, para pontuar aqui 3 aspectos. Primeiro, a gente usa, e mais à frente é possível que a gente fale mais detidamente sobre isso, o método do PDCL, ou PDCA, né? Do inglês Plan, Do, Check and Learn. Planeja-se, executa-se, se checa, se avalia e se ajusta, né? Faz o ajuste de rota necessário, aprende-se com esse processo de execução do planejamento e se realiza os ajustes necessários. Então, tudo que é feito no Terra Livre, especialmente os projetos mais macro, mas a gente procura ficar bem firme e alinhado com esse conceito, com essa ferramenta, né, de planejar, executar o plano, avaliar o que foi executado e fazer os ajustes necessários. A gente entende que esse é um aspecto fundamental se a gente quer fazer uma boa gestão dos recursos, se a gente quer alcançar os nossos objetivos, metas, enfim. O segundo aspecto é a constante busca de isenções de tributos, de taxas, uma vez que a instituição é uma associação sem fins lucrativos. Não existe a possibilidade, por exemplo, tem dinheiro em caixa, de haver divisão desse lucro entre os associados. Não, é proibido, não existe, nunca houve. Então, ótimo, fechamos o mês com dinheiro em caixa, temos um caixinho para o mês que vem, né? Dá para comprar um equipamento que está faltando, que está precisando. Então, essa isenção de tributos e taxas, porque somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Pela própria natureza jurídica da instituição, ela é muito bem-vinda para que possa diminuir os gastos fixos e, com isso, ter uma melhor gestão dos recursos também. Esse seria o segundo aspecto, né? A tentativa da isenção de taxas e tributos pelo fato de ser uma instituição que está prestando um serviço à sociedade. O terceiro aspecto diz respeito a transações não econômicas, seja através do serviço voluntário, de pessoas que resolvem doar parte do seu tempo, da sua energia, do seu talento para o Terra Livre, que na verdade o Terra Livre é um intermediário, ou transações não econômicas de doações. Então, a cada doação que a gente recebe, seja de um livro, ou de um equipamento, ou de um serviço,
né? Uma empresa que resolve doar o seu serviço de hospedagem, né? Depois a gente vai dar vários exemplos aqui dos parceiros maravilhosos que a gente tem de muitos anos e os que estão chegando, que fazem absolutamente toda a diferença. Não existe ONG Terra Livre sem parceria. Não existe trabalho solidário sem parceria. Não existe implementação de projetos de justiça social, de inclusão social sem parceria. Isso para mim pessoalmente já está bastante claro, é impossível. Então, as transações não econômicas, seja através do serviço voluntário ou através de doações de serviços e materiais, elas também colaboram muitíssimo para uma boa gestão, uma gestão eficiente dos recursos que a Terra Livre tem. Então, acaba que a gente utiliza o dinheiro, o recurso financeiro que a gente arrecada para fins muito específicos. Basicamente isso. Detalhamento disso a gente tem no site. Se você entrar lá no site terralivre.org.br, no menu em cima tem Quem Somos. Clica em Quem Somos. Lá dentro, clica em Transparência. Pronto. Aí você vai abrir a página que tem os balanços financeiros de todos os anos, inclusive o desse ano que está em curso. Tem balancete do ano passado, tem demonstrativo financeiro do ano passado, que aí dá para ver por centro de custo, onde é que está sendo investido o recurso de forma bem detalhada. Qualquer informação a mais que se sinta falta, que acha que pode estar lá, manda um e-mail para a gente, comunicação@terralivre.org.br, sem cedilha e sem tio, que a gente vai ponderar com certeza. Então tem mais informações no site, o próprio relatório de atividades também está nessa mesma seção, documentos, estatuto, tudo isso é legal de ver para quem tem interesse, porque ajuda a entender os objetivos macro da instituição, qual é o conceito da ONG Terra Livre, por que a gente foca em criança e adolescente. Então tem 1000 informações complementares que vão vir mais adiante, com outras pessoas também falando, explicando pela perspectiva delas, pessoas de outras áreas da instituição. Eu estou trazendo a minha visão como cofundadora da ONG, como voluntária da instituição há muitos anos. Então, basicamente isso por agora. Então eu espero ter trazido uma introdução sobre como é que é utilizado o recurso arrecadado pela ONG Terra Livre, pensando nessas 4 áreas de destino e levando muito em consideração a gestão eficiente desse recurso arrecadado. Eu penso que, olhando para essas duas faces, talvez, da mesma moeda, que seja o caminho que a gente trilha para fazer uma boa utilização dos recursos que a gente arrecada, que as pessoas escolhem o Terra Livre para doar, para fazer o seu investimento social numa sociedade mais fraterna, mais humana, mais solidária, com menos desigualdade social. Mais detalhes virão pela frente, mais falas que certamente vão somar a essa rápida introdução também virão, e eu acho que vão ser muito úteis. Quem sabe com isso também vem novas ideias, novos projetos, novas pessoas, e a gente quer sempre mais, sempre melhor, e assim a gente vai caminhando, quem sabe para mais 25 anos?